Fala pessoal, tudo bom? Raul Suzuki aqui, sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Goiás, né? E também trabalho aqui no Estratégia Concurso como professor, coach. Então, vocês estão aqui em boas mãos. Vamos começar aí a falar um pouco mais sobre um tema bem recorrente, né? E nas metodologias de estudo para concurso público. Qual é esse tema que a gente vai tratar hoje, né? Antes de entrar nesse tema, eu quero demais que você já deixe aquele like aí no canal. Isso ajuda demais o nosso avanço aqui na plataforma, mostra a relevância para a plataforma e entrega os nossos vídeos para que a gente consiga chegar a muito mais pessoas do que a gente já chega hoje. Então, todo início é um pouco mais demorado para engrenar ali, mas sim, a gente está dando o nosso melhor para que a gente consiga trazer conteúdo de qualidade para você de forma gratuita. Então, já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para receber notificação de conteúdo de valor que a gente está trazendo aqui para você semana após semana, tá bom? Então vamos lá para o que importa, vamos entrar aqui nesse tópico, né, nesse matagal de tópico, vamos desbravar tudo para você sair daqui sabendo 100% como fazer para estudar de forma otimizada, né? Qual é a pergunta que vai nortear esse vídeo hoje? Eu só aprendo fazendo resumos. Como mudar isso, né? Primeiro eu quero trazer para vocês uma reflexão. Por que eu tenho que mudar, né? Por que eu tenho que mudar isso se está funcionando, né? Qual que é a ideia, pessoal? Se você continuar fazendo estudo para concurso com resumos, você vai esbarrar em um problema que é grave, bem grave na verdade, que é o problema da não finalização das matérias. Você não vai conseguir terminar as matérias. Eu sinto muito, muito mesmo em te informar que você não vai conseguir entregar ali aquelas 20 matérias que você às vezes precisa para passar em um concurso público, a atenção de fazer um resumo de cada uma delas. Se isso não bastar para você, né, como um motivo principal de não fazer resumo, eu ainda vou te dar outro tópico, né, que vai te tirar de uma vez dessa ferramenta. Não que essa ferramenta seja inaplicável, vamos comentar sobre a aplicabilidade dela, né? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, sobre especificamente isso, sobre a aplicabilidade dos resumos, mas eu vou entrar aqui de forma bem breve para você entender um pouco mais sobre essa ferramenta, tá bom? A outra nuance que eu falei, além de você não conseguir finalizar o seu edital por resumos, porque é uma quantidade imensa de conteúdo, para você ler o conteúdo, jogar na cabeça, processar aquele conteúdo, estruturar em forma de texto, demora demais. Então o custo-benefício, né, disso é muito baixo, porque embora a absorção seja bem alta, seja uma absorção bem considerável, o custo horário daquilo também é muito alto. Então não é uma estratégia eficiente. Uma vez que a estratégia mais eficiente seria eu obter uma absorção muito alta e um custo para ter essa absorção muito baixo. Seria um estudo eficiente, obviamente, que eu gastaria pouco tempo para ter muita absorção. Não é isso que o resumo nos traz. Muito pelo contrário, né? A gente percebe aí que é uma estratégia que traz muita absorção, mas também um gasto absurdo de tempo. Os grifos em outra mão, em outro lado, né, por outro lado, eles trazem uma semelhança em parte a essa condição ideal de estudo, que seria uma alta absorção e um custo pequeno. Não é exatamente isso, essa é uma suposição, né, ideal de estudo que a gente não consegue, enquanto humano, alcançá-la, né? A gente é um robô que aperta um botão e processa todo o conteúdo. Mas a gente consegue traçar estratégias mais eficientes, como por exemplo a do grifo, para conseguir avançar de forma mais pronunciada nesses conteúdos, tendo uma absorção de média alta. Então, qual que é a ideia? Com grifos a gente tem um custo bem mais baixo do que um resumo e uma absorção de média a alta. Mas média alta, Raul, como assim? Média, porque provavelmente ali no início você vai tatear um pouco, até se engrenar ali nos grifos, mas você vai depois entender como é que vai fazer cada grifo, né? Entender como é que você vai ler grifando ali aquele material. E com o tempo você vai melhorando ali na leitura, vai melhorando na compreensão e aumentando o seu nível de absorção, porque você vai aprimorando a técnica de forma inevitável do tanto que você acaba praticando. Beleza? Esse é um primeiro aspecto ali. Um outro aspecto que eu quero falar para você, já trazendo ali
como eu vou mudar isso? Eu quero te mostrar aqui que muitas vezes o problema não está na forma que você internaliza o conteúdo, mas sim na forma que você retém aquele conteúdo. Então, Raul, eu já fiz o teste. É um exemplo aqui, eu já fiz o teste, eu só consigo aprender com resumo, porque quando eu começo a grifar, eu já tentei, não entra o conteúdo. Até entra, mas o conteúdo não fica. E aí eu faço, depois volto, faço aquele mesmo conteúdo com resumo e fica lá todinho o conteúdo. E aí eu perguntei assim, mas como é que você está fazendo para manter esse conteúdo que você grifou na cabeça? A gente sabe que o resumo ele absorve muito mais, né? Mas, por outro lado, a gente percebe que o grifo permite que você passe até no mesmo tempo ali 3 vezes mais rápido naquela matéria. Então, de uma maneira análoga, a gente consegue bater 3 vezes uma mesma coisa ao passo que o resumo bateria só uma. Será que se você passasse 3 vezes nos grifos, você não teria uma absorção mais alta do que o que você obteve nos resumos? Né? Ponha a pensar aí da forma que a gente está conversando, se talvez não fosse até mais interessante bater 3 vezes o material de forma análoga ao tempo gasto no resumo, tá certo? Então, agora vamos entrar numa teoria aqui, né, que eu apelidei ela, né, carinhosamente, da teoria do vaso rachado. Né? Essa teoria é para exemplificar que o nosso conhecimento, seja ele feito por resumo ou por grifo, ele tem que ser conservado na nossa cabeça e como a gente vai fazer para conservar e para explicar essa situação de que, eu só aprendo com resumo. Porque com resumo você vai gastar muito mais tempo, é lógico que você vai aprender mais. Só que você não vai terminar o edital, ponto. Isso é um motivo para você mudar a sua estratégia, tá certo? Então, qual que é a ideia que eu quero trazer para você aqui? É o seguinte, essa teoria do vaso rachado vem para ilustrar mesmo a nossa ideia com relação à retenção de conteúdo. O problema, memorize essa frase, o problema não está em entrar o conteúdo na cabeça, mas sim em perenizá-lo, em torná-lo permanente ali, ou pelo menos alongar a sua vida útil daquele conteúdo na sua cabeça, beleza? Então, qual é a analogia que eu trago aqui? Pense na nossa cabeça como se fosse um vaso, né? Um vaso de argila, daqueles que a gente vê ali, né, que da antiguidade. E aí, nessa analogia, a gente vai encher o vaso com água. E essa água, eu quero que você leia essa água como conhecimento. A gente vai colocar ali a água dentro do vaso, e à medida que a gente for colocando água dentro do vaso, quer dizer, leia-se, colocando conhecimento na cabeça, qual que vai ser a ideia? Esse vaso, quando ele estiver muito cheio, né, ele vai tender a se rachar, porque tem tanta coisa ali dentro que vai fazer com que o vaso não aguente. Então ele vai se rachar ali um pouquinho e aí ele vai começar a vazar um pouquinho de água. E o que é essa rachadura nessa analogia? Ela é o esquecimento. Né? É o esquecimento que vai fazer com que o conhecimento, que é a água, saia da sua cabeça, que é o vaso. Como é que a gente vai fazer ali? A gente vai pegar uma argamassazinha, né? uma metáfora bem de engenheiro mesmo. Vai pegar uma argamassazinha e revestir o vaso naquela lateral onde ele está trincando. Né? Isso vai fazer com que o vazamento se torne estanque e a gente consiga colocar mais água naquele vaso e manter aquela água ali dentro. Então, qual é a ideia aqui? Você está estudando por grifos e não está aprendendo, talvez seja porque seu vaso esteja cheio de rachaduras, de conteúdo que você está colocando, e não necessariamente você está colocando aquela parte estanque que seria a revisão, né? Essa argamassa que seria a revisão. Então, o resumo ele traz para você uma longevidade maior porque você está demorando mais tempo para colocar aquele conteúdo na cabeça. Né? E provavelmente você vai até gostar mais daquele conteúdo até. Mas o grifo ele vai te tornar competitivo, porque pelo resumo você já está fora do jogo, você não vai ver o edital todo. Né? Então, indo por essa forma de abordar esse tópico, já é um motivo suficiente. Mas eu quero trazer aqui para você que não é só jogar o conteúdo para a cabeça, então você tem que conservá-lo lá. Essa conservação do conteúdo lá vai fazer com que você consiga abaular aquela curva de esquecimento, né, que a gente percebe que o conteúdo ele vai realmente sair da sua cabeça, porque a memória é por natureza seletiva, ela é assim. Então,
a gente vai tentar perenizar esse conhecimento na sua cabeça, colocando essa argamassa ao redor do vaso, que seria o quê? Essa argamassa que é chamada revisão, para evitar que o conhecimento, leia-se água, né, saia da nossa cabeça, que é o vaso. Então, espero que com essa analogia eu tenha conseguido me fazer claro para você, conseguido transmitir esse conhecimento, né? Eu acho que dá até para entender um pouco melhor sobre essa questão de entendimento do conteúdo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Demorei muito para pensar em uma forma de explicar isso para vocês. Espero que tenha feito sentido. E se você curtiu, se você vê que esse conteúdo te agregou de alguma forma, de novo, fideliza aí no like, dá aquela força de verdade pra gente, comenta o que você quer ver. Na nossa ótica, que a gente pode trazer assuntos que são tratados de forma geral, trazer de uma ótica diferente para você entender tudo que a gente quer trazer para você, tá bom? Então, entra com a gente como parceiro desse canal, porque de fato você tá certo? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho!